Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Natália Almeida. E eu sou o Guilherme Franco. E esse é o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Neste episódio, vamos abordar os principais desafios que o próximo governo eleito terá na educação brasileira. De acordo com uma pesquisa publicada em abril de 2022 pelo Todos pela Educação, 58% da população com 16 anos ou mais se diz insatisfeita ou muito insatisfeita com a condução da educação básica pelo governo federal. Além disso, a pandemia trouxe novos desafios e agravou os que já existiam. Uma pesquisa da Undime aponta que 5,5 milhões de estudantes não tiveram acesso ou tiveram acesso limitado às atividades escolares durante esse período. A partir do atual cenário, as próximas gestões eleitas em 2022 terão um papel fundamental na mitigação desses efeitos e no avanço de medidas capazes de superar os desafios históricos da nossa educação. E para nos ajudar a entender como deverá ser feito esse processo, nós vamos conversar com a Mônica Weinstein, vice-presidente com foco na área de aprendizagem do Alicerce Educação. Mônica, muito obrigada pela sua participação. Vou abrir nossa conversa com aquela nossa pergunta tradicional do Coisa Pública. Quem é você no Estado Democrático de Direito? Olá, Guilherme, Natália, obrigada pelo convite. Bom, essa é uma pergunta importante e eu gosto de pensar que a minha contribuição é para a gente alcançar mais equidade no país, né? Então, sempre que eu penso em por que eu escolhi trabalhar com educação e por que eu continuo apostando na educação como uma ferramenta muito poderosa de transformação, é porque, para mim, é a forma da gente alcançar a equidade. Ainda estamos bem longe, né? Mas esse é o meu, essa minha missão como pessoa e eu tive a oportunidade, né, o privilégio de poder fazer na vida profissional isso também. Então, assim que eu me definiria dessa forma, sabe? Sempre em busca de melhor educação para todo mundo. Legal. Então, pegando o gancho nessa sua resposta para a primeira pergunta, de fato, aqui da nossa conversa, a temática de hoje é falar sobre os desafios, né, da educação básica nos próximos anos, nos próximos governos. E eu queria começar trazendo primeiro que você fizesse um diagnóstico do estudo que foi feito pelo Alicerce em 2021, que avaliou 2.763 alunos, identificou lacunas de aprendizagem, principalmente nesse período de isolamento social. Queria que você contasse um pouco desse estudo e os principais resultados colhidos pela pesquisa. Claro. Então, nós tivemos essa oportunidade aí de fazer uma avaliação de aprendizagem de conteúdos de leitura e matemática, né? E participaram estudantes do Brasil todo, em 6 estados brasileiros, de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio também, né? Quais foram os principais achados assim dessa pesquisa? A primeira é que existe aí, em média, pelo menos há um ano atrás, né, quando a gente conduziu a pesquisa, existia, em média, 3 anos de defasagem de conteúdo acadêmico no grupo que a gente avaliou, né? E é claro que essa defasagem, essa lacuna, né, de aprendizagem, ela vai ficando maior quando você vai indo para os grupos de faixas etárias maiores, né? Então, quando a gente olha para ensino médio, por exemplo, chegava até 4 anos, né? E quando você olha para o ensino fundamental 1, aqueles que estão ingressando na escolaridade, né? Aí a gente tinha em torno de 1 ano e meio, muito em função da própria pandemia. Muitos alunos não tinham ido à escola ainda, né? Quer dizer, não tinham ido presencialmente à escola, né? Alguns tinham ficado fora da escola, literalmente, e outros estavam aprendendo por aulas virtuais, né, à distância. Então, isso é um ponto que foi importante. O segundo ponto que eu gostaria de trazer para vocês é que a gente percebeu, quando a gente distribuía esse grupo todo de alunos,
tinham 2 pontos em que eles ficam concentrados, independente do ano escolar em que eles estejam. A gente tem muita gente que parou no processo de alfabetização, aluno de Fundamental 1, de Fundamental 2 e de ensino médio, sem terminar o processo de alfabetização, né? E a gente tem um grupo grande daqueles que são do Fundamental 2 e do ensino médio que não passaram, eu diria que, na realidade, 80% dos alunos desses grupos não passaram para conteúdos além do 5º ano do ensino fundamental. Ou seja, não seria um exagero a gente dizer que os nossos alunos, aqueles que conseguem se alfabetizar e conseguem fazer uso da leitura, né, do letramento e até do numeramento, da questão da matemática também, eles não conseguem ultrapassar o desafio de 5º ano, ou seja, eles de fato não entram em conteúdos do Fundamental 2, tá? Muito menos do ensino médio, né? Então, acho que isso é bastante grave, né? Porque isso indica não só uma questão de lacuna ou de falta de conhecimento acadêmico, que já seria grave por si só, mas também de desenvolvimento cognitivo dos estudantes, né? Porque para você poder avançar em conhecimentos de Fundamental 2, de ensino médio, você precisa aprender a pensar de forma mais profunda, de uma maneira mais abstrata, e é aí que a gente vê que fica que as pessoas vão ficando pelo caminho, né? E quando a gente pensa em cidadania, né, em Estado Democrático de Direito, cidadania, você ter pessoas que não conseguiram evoluir e desenvolver, né, todo o potencial cognitivo que elas têm, isso é bastante grave, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa. O outro grande aspecto é o desenvolvimento social, né? As crianças e os jovens ficaram sem ir para a escola e eles se acostumaram no ambiente de casa, onde você tem que fazer poucas concessões, porque quando você vai para a escola, são as trocas sociais que estão acontecendo ali, você sai da sua zona de conforto. Em casa, você está na sua zona de conforto, a escola te desafia. Por quê? Porque tem regras, as regras são diferentes das regras da sua casa, tem os colegas com os quais você não queria conviver, mas tem que conviver naquele momento porque tem que fazer uma atividade, né? Tudo isso não foi desenvolvido. Então, a gente percebeu também, além da questão da defasagem, percebemos que os alunos voltaram mais agressivos, né? Com menor habilidade de comunicação, com um atraso na própria linguagem mesmo, né? Então, porque isso é o social que desenvolve. Então, são as 2 grandes lacunas que a gente percebeu. E, Mônica, sobre essa evasão escolar, eu queria que você trouxesse para a gente por que ela acontece, não apenas nesse período pandêmico, né? Quais são os motivos dessa evasão escolar e como que a gente pode pensar em tornar o ensino mais atrativo, né, para quem está de fora, assim? Como que a gente pode pensar em estratégias nesse sentido? Uhum. A evasão, ela já vinha acontecendo antes da pandemia, né? E foi bastante agravada pela pandemia, mas não é um fato novo, né? A gente já, e principalmente aqui no Brasil, a gente já tinha muita evasão nos anos finais do ensino fundamental e nos anos iniciais do ensino médio, tá? Isso piorou muito durante a pandemia, né? Os números de alunos matriculados nesses níveis caíram assim muito, tá? Tem uma pesquisa do Itaú Unibanco já há alguns anos com jovens de ensino médio, e eles, no país todo, né, tentaram entender por que eles abandonam a escola, né? E muitas vezes a gente traz a perspectiva de que os jovens abandonaram a escola porque eles precisaram trabalhar, né? Isso não é mais... Não responde mais por toda a verdade, né? Na realidade, os jovens abandonam a escola porque, nas palavras deles mesmos, não faz diferença para eles, na vida deles, ir ou não para a escola. Eles não enxergam onde essa diferença está, né? E isso, para mim, é muito triste, tão triste quanto grave, né? Porque é uma falta de perspectiva, uma falta de propósito, e é isso que a gente tem visto que
é a maior causa da evasão, né? Para que é que eu vou me esforçar tanto? Para que é que eu vou sacrificar? Porque estudar é difícil, né, gente? Frequentar a escola também é. Não é uma... não necessariamente é uma atividade prazerosa. Poderia ser, mas não é, né? E então eles simplesmente decidem por não ir, né? Como trazê-los de volta? Precisa trazer para o projeto de vida deles, né? O próprio ensino médio agora, a BNCC prevê isso, né? De que a escola tem que poder ajudar o jovem a construir o seu projeto de vida, ou seja, a escola que tem que ensinar os conteúdos. Eu não sou uma pessoa que acha que a escola não tem que ensinar conteúdo, eu acho que também tem que ensinar, porque a gente aprende a pensar quando você tem que estudar, aprender a ler, a fazer a matemática, então faz parte do processo de desenvolvimento entender isso, porém, isso pode ser feito sob a perspectiva de como eu vou usar isso na minha vida. Eu não preciso estudar aquilo de uma maneira árida, né? Eu preciso usar aquilo no meu dia a dia. Então, tem aí um trabalho muito grande para ser feito com os professores, com as famílias, com os jovens, né? Um trabalho para poder reconectar o jovem com a escola. Eles perderam a conexão. Eu vou até pegar um gancho, então, porque eu vejo, né, tem essa falta de conexão com a escola e como a escola também tem essa falta de conexão com o mercado de trabalho, né? Queria te ouvir nesse sentido também, né? Como que a gente pensa em conectar esses dois polos, assim. Com certeza. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito central nessa revisão que a gente tem que fazer aí da educação, né? E aí eu não estou falando do currículo, não, estou falando do papel da educação na vida das pessoas, né? Que é uma questão mais de integrar setores, né? Tanto a intersetorialidade pública, que é fundamental, né? Porque juntando já um pouco da pergunta anterior, mas nessa que você falou, né? Por que o jovem evade a escola e por que é que o mercado ele não se vê, a escola não faz a ponte com o mercado de trabalho? Eu acho que falta integração de serviços sociais, serviços de saúde, né? Porque a educação ela vai acontecer se outras áreas da vida da pessoa também estiverem cuidadas. A educação não pode acontecer num contexto isolado, como se ela fosse desconectada da saúde física, da saúde mental, da saúde financeira das famílias, né? Então, quando você faz de conta que a educação é o currículo, né, e você tira o aluno do centro do processo de aprendizagem, as coisas começam a desmontar, né? Porque quem está no centro é a pessoa. O papel da escola é desenvolver a pessoa. Eu vejo vários projetos muito bem montados em alguns países, e no Brasil também vi alguns, mas enfim, qual é a ideia? É que a educação ela saia do muro da escola, né? Ela vá além do muro da escola. Então, os jovens precisam frequentar os lugares onde eles moram, precisam conversar com os comerciantes, com as organizações, com os equipamentos públicos da região. Eles precisam entender qual é o papel deles, qual é a contribuição que eles podem dar, né? E o que é que eles podem pedir, né? Então, eu vi um projeto recentemente muito bonito na Holanda, em que os jovens vão aprender história nas bibliotecas públicas, conversando com as pessoas mais velhas que moram nos diferentes bairros das cidades, né? Então, você, na realidade, está resolvendo dois problemas grandes. Um, que é o jovem que não consegue se conectar com a comunidade, e o outro, que são os idosos que vão perdendo, né, que não tem com quem compartilhar todo o conhecimento e experiência. Então, tem muito projeto exitoso nisso, sabe? Visitar centros que dão suporte a pessoas que têm dependência química, ou organizações sociais que trabalham com pessoas com transtorno de desenvolvimento ou com desemprego, enfim. A resposta tem que entrar, né, na veia da comunidade para juntos poderem encontrar soluções, né? Quanto mais a gente isola o jovem na escola, né,
maior a desconexão. Então, a gente tem que voltar, eu brinco que a gente tem que voltar para aquela situação do mestre, sabe, do aprendiz de verdade, né? Em que vem aqui, vou te levar para minha oficina, aqui a gente vai fazer junto e a gente vai falar sobre isso, né? Eu sinto um pouco que o jovem está precisando disso, sabe? Que está precisando de ser levado, né? De uma visão mais artesanal das coisas da vida, né? Principalmente depois desse período da pandemia aí, que deixou as pessoas muito sozinhas dentro de seus pensamentos, né? Então a gente precisa criar essa rede de conexão, de proteção para eles. E, Mônica, exatamente a pergunta que eu ia fazer agora, tá totalmente conectada aqui, porque é justamente sobre a saúde mental desses alunos que a gente queria perguntar. Esse tema, claro, com a pandemia ganhou uma importância ainda maior, e queria te ouvir, assim, qual que é a sua visão no sentido de nossa necessidade de elaborar políticas públicas efetivas nesse sentido, né? Sim. De novo, a questão da intersetorialidade, né, e da integração. A saúde mental, ela hoje em dia, responde, né, por grande parte dos problemas que a gente tem visto, não só nos jovens, né, nas crianças também, nas famílias. Então, a gente precisa vencer o estigma de falar sobre saúde mental, né? E aí, quando a gente fala de poder educar para um desenvolvimento, para uma saúde mental melhor, a gente tem que envolver os professores, os funcionários das escolas, as famílias, ou os alunos, ou seja, toda a comunidade, né, para poder não só adotar práticas que favoreçam ambientes pró-sociais, né? Existe essa expressão que a gente fala, um ambiente pró-social, é um ambiente em que as trocas sociais acontecem de uma forma mais harmônica, mais adequada para o desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, identificar e agir muito precocemente naqueles casos em que a gente percebe que a pessoa já tem, né, já está em sofrimento mental, já tem um problema para ser tratado. Então, são duas coisas. Uma é você ajudar os profissionais a se organizarem para oferecer situações, oportunidades de aprendizagem que também vão desenvolver ou vão fortalecer a saúde mental das pessoas, e a outra, já num nível mais secundário, né, é você poder fazer uma triagem e pensar, bom, esses casos aqui merecem uma atenção mais especializada, mais individualizada, a gente precisa daí de um especialista na área, né? E a escola, durante muitos anos, teve a posição de que a saúde não deveria entrar dentro da escola, né? Então, especialistas, a área especializada da saúde não era uma área que pertencia à escola, né? Esse é um ponto com o qual eu não concordo, né? Que quando você vem de uma perspectiva de promover o desenvolvimento da pessoa, né, o desenvolvimento do ser humano, que é o que a gente quer, no fundo, né, você precisa que tudo que promove um desenvolvimento saudável esteja ali na escola. A escola na grande maioria das vezes, o único salva-vidas que a pessoa vai ter durante muito tempo, dependendo do lugar onde ela está, né? Então, de novo, aí trazendo exemplos que eu já vi, né? Morei alguns anos no Canadá e lá tem uma questão bastante intensa de programas de desenvolvimento, né? O governo canadense entende que o desenvolvimento das crianças e dos jovens, né, ele não só é um bem público, né, como é corresponsabilidade da educação e das famílias. Então, se eu tenho um aluno que está entrando num adoecimento, quer seja físico ou mental, a escola tem que poder ajudar a família a encontrar recursos na comunidade, a poder monitorar essas crianças, e jovens, né, a poder ser mais ativa nisso. Então, não é aquele papel de eu vou encaminhar para alguém olhar e sento aqui e espero, né? E aí o tempo vai passando e aquela pessoa vai piorando.
A questão é, né, lá o poder público pode cobrar isso, né? Escola, o que é que você está fazendo na sua parte, né, para garantir a saúde mental e o desenvolvimento dessas crianças ou desses jovens, né? Então, essa cumplicidade, essa corresponsabilidade, eu acho que ela é muito mais autêntica, né? Quando a gente quer falar sobre desenvolvimento. Não tem desenvolvimento de um ser. A gente, para desenvolver um ser humano plenamente, a gente tem que ter aí saúde, educação, né, assistência social, o próprio mercado de trabalho, todo mundo pensando junto. Não dá para separar, porque senão o desenvolvimento não acontece, ele vai ficar sempre incompleto, né? É difícil, mas dá para fazer. Legal, Mônica, e bem bacana também essa iniciativa que você trouxe como exemplo. Agora, com você, eu quero abordar um outro ponto da educação, que é o Sistema Nacional de Educação. Ele está na Câmara para ser apreciado, e eu queria te ouvir em relação à importância de regulamentá-lo, de implementá-lo, como um dos principais e primeiros passos para fortalecer essa governança nacional da educação. Uhum, com certeza. Então, aí nessa lógica de a gente poder ter mais integração, né? Você poder deixar essa corresponsabilidade entre municípios, estados, né? E também as organizações federais, porque esse exemplo que eu dei para vocês entre os setores acontece também entre os diferentes níveis, né? Então isso é no estado, não é aqui no nível do município, então a gente não pode fazer nada, né? De novo, se a gente está falando daquele indivíduo, né? Daquele cidadão, daquele estudante, você tem que achar os recursos para atendê-lo ali onde ele está. Eu não posso ficar trocando a pessoa de lugar, né, esperando que outro recurso venha. Então, essa discussão é fundamental. Ela envolve, né, na minha forma de enxergar, além da questão aí de você trazer e organizar, né, esses equipamentos municipais, estaduais e federais, os diferentes setores também, de novo, né? Então, ainda tem um passo adiante, que eu não só faço essa referência a município, estado e ao governo federal, mas eu faço também entre as diferentes áreas, né? Para eu poder encontrar as políticas intersetoriais que atendem à educação, né? No futuro, eu vejo a educação muito mais nessa interface, né? Ela vai ser muito mais intersetorial do que ela é hoje, né? Eu acho que esse que é o caminho, e aí essa política vai nessa linha aí de poder acordar as pessoas, né, dar trazer para a conversa ou trazer para perto do problema e parar de dividir, né? Porque no fundo o que a gente faz é deixar as famílias muito confusas, né? Eu sempre falo que não de propósito, mas a educação acaba devolvendo para a família os problemas quando eles aparecem, né? Não está aprendendo, então precisa procurar um especialista para o seu filho aprender. Mas espera aí, a escola deveria poder ensinar meu filho, né? Será que ele tem um problema de saúde mental? Vai ter que ir para a fila, esperar 6 meses para diagnóstico, mas 6 meses. Mas espera aí, para ele poder aprender e se desenvolver, eu preciso desse recurso mais rápido, né? Ou seja, a gente vai precisar de outros profissionais, além dos educadores, que são fundamentais no dia a dia das escolas, né? A gente vai precisar também ter outros profissionais para poder enxergar essa complexidade que é o mundo do desenvolvimento e da aprendizagem. Legal, Mônica. Para encerrar aqui nossa conversa hoje, papo muito bom, papo que é bem como você falou, ele foge da sala de aula, né? Muito além disso, o nosso debate. E a gente acabou de perguntar sobre o Sistema Nacional de Educação. Eu queria ouvir de você o que você acha que vai ser o principal desafio de todos esses futuros eleitos, né? Seja no legislativo, no executivo. Quais vão ser os principais desafios que eles vão ter quando a gente fala de educação? Uhum. São um desafio muito grande, né? Porque eu acho que nessa volta da pandemia que a gente
teve agora em no retorno em 2022, as pessoas ainda estavam tentando entender o que aconteceu, né? Assim, tentando digerir a situação. E para 2023, você vai precisar da ação, né? Você vai precisar ter um diagnóstico muito bem feito para daí, de fato, poder implementar um plano. Então, eu vejo que é um desafio suprapartidário de uma certa maneira, porque a gente está pensando em promover desenvolvimento, né? O que a gente tem visto? A gente tem visto muitas situações de fome, né? No Instituto Alicerce a gente vê nas comunidades, nos lugares onde a gente atua, né? Um cenário de um Brasil que tá sofrendo mais, está mais pobre, né? Não sabe como resolver seus problemas, se sente mais acuado, né? Daí as questões de saúde mental, enfim. E aí eu acho que o grande desafio para a educação vai ser poder atuar nessas justamente nas bordas, né, que a educação se encontra aí com eu preciso que o meu aluno esteja alimentado, eu preciso que o meu aluno tenha acesso a tratamento, eu preciso que o meu aluno esteja bem cuidado para ele poder aprender. Então, tem um diagnóstico que tem que ser feito, e muitos lugares já estão fazendo, né, estão dando conta de fazer isso bem feito, outros ainda precisam fazer, que é assim, o que eles sabem, o que eles não sabem, o que eles aprenderam, o que eles não aprenderam, de onde eu começo. Então, 2022 tem tido muito essa tônica, né? Para onde que eu estou olhando? Deixa eu montar aqui o quebra-cabeça e ver o cenário. E para 2023, eu preciso daí fazer um plano e ter uma meta para poder fechar e recuperar aí recompor, né, essa aprendizagem. É um desafio bem grande, acho que vai ter que ter muita conversa, muita integração, porque os números têm mostrado para a gente que a defasagem ainda não começou nem a sair do lugar, sabe? Então, se a gente não quer ter uma geração aí com uma perda crônica, né, de oportunidade de aprendizagem, esses próximos 4 anos aí vão ser fundamentais para a gente fechar, né, essa lacuna, né, que foi criada. Perfeito, Mônica. Da minha parte, estou super satisfeito aqui, agradecer sua participação. Obrigada, eu que agradeço o convite e vamos em frente, né? Vamos mudar, vamos fazer essa educação acontecer, que a gente está precisando muito. Obrigada, gente. Obrigada, Mônica, muito bom. Esse foi o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Você encontra os episódios no Spotify, no Feed, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e YouTube. E pelas redes sociais do CLP você fica sabendo de tudo que acontece na política brasileira. Siga nossos perfis no Instagram, Twitter, Facebook e no TikTok. E caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar com a gente mandando um e-mail para contato@clp.org.br. Na nossa página de doação, você pode apoiar o Coisa Pública com o valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. Em um ano de eleição, é primordial debater as pautas mais urgentes para o Brasil. Então, indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais, leve essa discussão para mais longe. Um abraço e até o próximo episódio. Um abraço e até!